Já tá gravando. Beleza, obrigado. Deixa eu só retornar aqui. Pronto. Posso começar, professor? Pode sim. Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai discutir um artigo intitulado Avaliação Radiológica das Malformações Arteriovenosas Cerebrais, o que os clínicos precisam saber. Eu sou o Wendel Goiana, sou R1 do AP, sob a orientação do Dr. Pablo Coimbra. Hoje a gente vai abordar na aula uma introdução, tá? Comentando sobre as malformações, e aí a gente vai abordar assuntos sobre os vasos intraparenquimatosos anormais, abordando os MAVs cerebrais clássicos, a síndrome metamérica arteriovenosa cerebrofacial, a angiopatia proliferativa e as anormalidades venosas do desenvolvimento, abordando também algumas doenças relacionadas com os vasos extraparenquimatosos, que são as fístulas arteriovenosas piais, as fístulas arteriovenosas durais, a doença de Moyamoya, tá? E além disso, a gente vai abordar também assuntos sobre avaliação e tratamento das malformações arteriovenosas, O que os clínicos precisam saber e as opções de tratamento. Inicialmente, as malformações arteriovenosas cerebrais são conexões vasculares anormais dentro do cérebro, que são normalmente de natureza congênita. Tá? Existem vários subgrupos, sendo os MAVs cerebrais do tipo glomerular os mais comuns e os do tipo fistulosos os menos comuns. Tá? Vários achados de imagem em MAVs cerebrais têm impacto na tomada de decisão com relação ao manejo clínico. Os mais importantes são aqueles conhecidos por estarem associados ao risco de hemorragia futura, incluindo a evidência de hemorragia anterior, aneurismas intrarenais, estenose venosa, drenagem venosa profunda e a localização profunda do nidus. Tá? Outros achados de imagem que devem ser incluídos no laudo radiológico são os efeitos secundários, que podem levar a déficits neurológicos não hemorrágicos, como congestão venosa, gliose, hidrocefalia ou roubo arterial. As lesões vasculares no cérebro são lesões incomuns e, de certa forma, elas podem representar um desafio diagnóstico, devido às suas manifestações clínicas e características de imagem muito semelhantes. Tá? Diferentes sistemas de classificação foram propostos durante o estudo. O sistema de classificação mais comumente utilizado separa as lesões vasculares em hemangiomas cavernosos, ou cavernomas, a telangiectasia capilar, as anomalias venosas do desenvolvimento, antigamente conhecidas como angiomas venosos, e as malformações arteriovenosas, que essas elas podem ser piais ou durais, dependendo da localização do shunt. Tá? No entanto, do ponto de vista clínico, de imagem e até de prognóstico, parece necessário uma subclassificação adicional de várias doenças que antes eram tratadas e classificadas apenas sob o título de MAVs cerebrais. E aí a gente inicia com a primeira, que são relacionadas aos vasos intraparenquimatosos, que são as MAVs cerebrais clássicas, ou mais especificamente as MAVs piais, que são conexões anormais entre artérias, que normalmente suprem o tecido cerebral, e veias que drenam o cérebro, resultando em um shunt arteriovenoso com a rede de vasos para dentro do parênquima cerebral e a falta de um leito capilar verdadeiro. A transição entre a artéria e a veia ela pode ocorrer por meio de um chamado nidus, que é um emaranhado de vasos anormais localizados no parênquima cerebral, ou ainda ser direto, nesse caso seria o fistuloso, seria uma rede de intervenção. Tá? Embora os MAVs cerebrais sejam lesões congênitas, os pacientes tendem a se apresentar mais tarde da vida, mais comumente com hemorragia intracraniana ou ainda convulsões. As características de imagem de um MAV cerebral do tipo nidus são consistentes com sua definição, e os critérios diagnósticos eles incluem a presença de um nidus embutido no parênquima cerebral, como a gente vê na imagem da esquerda, identificado em qualquer imagem em corte transversal, como, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância ou uma angiografia convencional. E também a drenagem venosa precoce, que é melhor observada em estudos dinâmicos, sendo o padrão de referência para tanto a angiografia por catéter convencional.
Então, essa é uma imagem do artigo. À esquerda, a gente pode ver uma tomografia computadorizada de um homem de 18 anos que apresentou um hematoma parietal esquerdo. E aí, essa TC tem material de contraste, mostra um emaranhado de estruturas tubulares intensamente realçadas e embutidas no lobo parietal esquerdo, que é um achado compatível com unidos. Além disso, tem uma hiperatenuação representando hemorragia intraventricular. Na imagem da direita, a gente tem uma projeção de intensidade máxima de um angio-TC, mostrando o aumento da artéria cerebral média esquerda. Tá? Se o NIDUS estiver presente, dois subtipos de redes anormais de vaso podem ser encontrados. O tipo de NIDUS é o NIDUS do tipo glomerular ou compacto, que consiste em vasos anormais sem qualquer tecido cerebral intercalado. Isso é importante para a definição da malha cerebral clássica. Tá? O segundo tipo mais raramente visto é o denominado NIDUS do tipo difuso ou proliferativo, no qual o parênquima cerebral normal ele é intercalado pelo emaranhado de vasos. E se a gente encontrar esse tipo de NIDUS difuso, outros diagnósticos diferenciais podem ser cogitados, como angiopatia proliferativa ou até a síndrome arteriovenosa metamérica cerebrofacial, que a gente vai discutir no decorrer da aula. E aí, em relação à alimentação desses NIDUS, a vascularização, esses vasos alimentadores arteriais, a drenagem venosa de um amalho cerebral, dependerão da localização do NIDUS. As localizações profundas e ventriculares, elas recrutam perfurantes, principalmente os ramos lêntriculo-estriados e os coroidais, que são as artérias coroide anterior, artéria coroide medial e posterior lateral. Enquanto que a drenagem venosa será tipicamente através do sistema venoso profundo. Em locais mais superficiais ou corticais do NIDUS, os principais suprimentos arteriais vão ser através das artérias piais, que são ramos da artéria cerebral anterior, artéria cerebral média e artéria cerebral posterior, enquanto a drenagem venosa é principalmente através das veias corticais. E aí a gente entra na segunda doença, dos vasos intraparenquimatosos anormais, que é a síndrome metamérica arteriovenosa cerebrofacial, também conhecida como síndrome de Wee-Bone-Mason, ou a doença de Bonnet-Deschamps-Blanc, que é uma síndrome neurovascular segmental, que são o resultado de uma mutação somática que ocorre dentro da região da crista neural. Isso antes da migração, antes da migração dessas células. Tá? Então, como essas células elas carregam essa mutação, e elas são semeadas ao longo do caminho durante a migração, elas podem formar malformações arteriovenosas numa distribuição segmentar. E essa síndrome, ela tem a sigla em inglês, de CAMS, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser a tipo 1, que envolve o prosencéfalo medial e vai se manifestar com marcas localizadas no corpo caloso, hipotálamo e nariz. A CAMS do tipo 2, que envolve o prosencéfalo lateral, com marcas principalmente no lobo occipital e o trato óptico, incluindo tálamo, retina e maxila. E a CAMS do tipo 3, que envolve roboencéfalo, e assim os pacientes eles vão ter marcas em cerebelo, ponte e mandíbula. Vale ressaltar também que a sobreposição de territórios é comum, e aí vai resultar em fenótipos mistos. A CAMS é uma doença rara, constituindo 0,5% de todas as malformações vasculares, não havendo predominância por sexo. Tá? Os sintomas eles ocorrem na infância, e os mais comuns são perda visual progressiva, déficit neurológico progressivo e hemorragia. Por exemplo, como a hemorragia de dentes e gengiva. Tá? Outras queixas, queixas cosméticas também são comuns, como, por exemplo, a assimetria facial, como a gente pode ver nas imagens. Tá? E déficits neurológicos ou convulsões são características de apresentação em comum. A pista mais importante no diagnóstico dessa síndrome é a presença de múltiplas malformações arteriovenosas no parênquima cerebral e na região facial, desculpa. Tá?
E aí os MAVs cerebrais têm uma distribuição característica, de acordo com o tipo, como a gente já conversou, né? Além de unidos do tipo difuso ou proliferativo, né, com suprimento de múltiplos vasos colaterais perfurantes, né? Aqui na imagem da esquerda, a gente vê uma síndrome do tipo 2 em uma menina de 10 anos, que é abordada no artigo, que apresentava a história de hemiparesia direita progressiva há 1 ano, né? E aí as tomografias axiais, em contraste obtidas no nível das órbitas e do cérebro, no caso da direita, mostram uma lesão vascular acentuada nos gânglios da base esquerda, tá? E essa lesão ela exerce um efeito de massa no ventrículo lateral esquerdo. Além disso, a gente pode encontrar estruturas serpenginosas que são vistas circundando o nervo óptico. Já nessas imagens, né, a gente também tem uma câmera do tipo 2, já em uma menina de 7 anos que apresentou episódios recorrentes de sangramento gengival, e aí na tomografia coronal, em uma janela óssea, né, revela uma lesão osteolítica na crista alveolar da maxila esquerda, e o angiograma à direita, né, a imagem à direita, um angiograma carotídeo demonstrou uma ave óssea facial suprida por ramos das artérias maxilares internas e transversais, né? E aí a gente entra em outra doença relacionada aos vasos intraparenquimatosos, né? Que é a angiopatia proliferativa, que anteriormente ela era conhecida como MAV do tipo difuso, né? Aliás, MAV do tipo nidus difuso, né? Que ela está presente em cerca de 2 a 4% de todas as MAVs cerebrais. Ela é principalmente caracterizada por proliferação e angiogênese, né? Sendo o nidus composto por múltiplas artérias, principalmente em resposta angiogênica a uma isquemia cortical, né? Ela tem uma predileção por mulheres de 2:1, com a média de idade de pacientes bastante jovens, né, em torno de 20 anos. Tá? E a clínica, né, os déficits é mais caracterizada por déficits neurológicos progressivos, ataques isquêmicos transitórios, convulsões e dores de cabeça. Né? E a hemorragia ela é extremamente rara. As imagens de ressonância e os achados de TC, elas incluem unidos do tipo proliferativo, né, no caso da angiopatia proliferativa, no qual o parênquima cerebral normal ele é intercalado por vasos anormais. E frequentemente um lobo ou até o hemisfério cerebral inteiro ele é afetado. Né? Como a gente vê aqui na imagem, um homem de 26 anos com história de fraqueza progressiva, do lado esquerdo há 6 anos, né? A gente consegue ver basicamente essas características de imagem. Né? E em relação à geografia cerebral, ela mostra vasos de alimentação arteriais de tamanho normal ou apenas moderadamente aumentados. Também estenoses são associadas, né, com extenso suprimento transdural no tecido cerebral normal e anormal por meio de ramos da carótida externa. Tá? E a falta de drenagem venosa precoce, principalmente em imagens dinâmicas, é a chave para diferenciar a angiopatia proliferativa dos MAVs clássicos, né? E aí a gente entra na última dos vasos intraparenquimatosos anormais, que são as anomalias do desenvolvimento venoso. Que, embora não sejam classificadas como MAVs, né, elas podem se manifestar em imagens em corte transversal, como um emaranhado de vasos dentro do parênquima e representando variantes extremas do sistema venoso transcerebral normal, né? Elas são consideradas as malformações vasculares cerebrais mais comuns, com incidência de 50% a 63% em alguns estudos. Em um estudo feito nos Estados Unidos com 6.857 ressonâncias, observou-se uma frequência de 7,4% de anomalias do desenvolvimento venoso. E, embora sejam assintomáticos na maioria dos casos, né, os pacientes eles podem apresentar, né, com alguns sintomas, principalmente isquemia venosa ou infartos, né, se a saída do sistema coletor ela for comprometida com essa anomalia. Nas imagens de TC e ressonância, o sistema coletor venoso ele pode ser identificado como uma estrutura de realce, né, ela pode ser linear ou curvilínea, ou ainda vazio de fluxo, né, como a gente pode ver na imagem demonstrada no slide. Né. E aí pode também se observar realce dessas vezes medulares dilatadas como
um termo chamado caput medusae, que é a cabeça de medusa. E as anomalias do desenvolvimento venoso, né, quando grandes, elas podem facilmente ser diferenciadas de malhas cerebrais clássicas na angiografia cerebral, né, que é um dos exames que vai ajudar muito no diagnóstico das malhas, né? E a característica angiográfica clássica é a aparência da cabeça de medusa, ou ainda, né, um sinal do guarda-chuva inverso, né, das veias transmedulares, né, como visto na imagem do slide. E agora, né, a gente vai ver as doenças relacionadas aos vasos extraparenquimatosos, né, quando eles estão anormais. Né, e a primeira a gente entra nas fístulas arteriovenosas piais, que apesar de pertencer ao grupo das verdadeiras malformações arteriovenosas piais, as fístulas arteriovenosas piais, elas não demonstram o clássico emaranhado de vasos intraparenquimatosos, né? Elas representam um subgrupo específico, né, de shunt arteriovenoso cerebral e corresponde a 5% de todas as malformações arteriovenosas. Elas constituem verdadeiros shunts arteriovenosos e consistem de uma comunicação direta fistulosa entre uma artéria pial e uma veia, mas assim, sem nenhum nicho intermediário, como era nas outras síndromes que a gente abordou. Tá? Elas estão localizadas na superfície do cérebro, geralmente são de alto fluxo, e na grande maioria dos casos estão associadas a bolsas venosas dilatadas, né? E sendo mais comumente encontradas em crianças e frequentemente associadas também a uma patologia, né, que é a telangiectasia hemorrágica hereditária. E as pistas para o diagnóstico das fístulas arteriovenosas piais, em exames de imagem, né, incluem a presença de vasos dilatados, principalmente na superfície do cérebro, e dilatação assimétrica de alguma artéria pial, né, seja a artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior ou a artéria cerebral posterior. E aí esses achados eles podem ser usados para diferenciar fístulas piais das fístulas durais, né? E aí esse caso é de uma fístula arteriovenosa pial de um recém-nascido de uma semana que apresenta uma insuficiência cardíaca congestiva, né? E aí, como a gente já comentou, o aqui apareceu o paciente tinha uma história familiar de telangiectasia hemorrágica hereditária. Ah, vocês estão conseguindo ver aí? Tá tudo bem? Tudo indo bem? Tá sim. Tá sim. É porque apareceu uma mensagem aqui para mim. Deixa eu só fechar. Pronto. Né? E essa é uma angiografia lateral direita. Muito boa né? aula, viu, Ana? Parabéns, viu? Vou continuar aqui, professor. Obrigado. Uma angiografia lateral direita da carótida interna, né, que revela uma fístula de alto fluxo, né, nessa setinha sem só a cabeça da seta, né, de um ramo da artéria cerebral média e uma grande bolsa venosa, né, e esse fluxo retrógrado de material de contraste para a artéria basilar confirma a presença de outra fístula de alto fluxo, né, no caso que a gente vê são as setas completas, né, na artéria cerebelar inferior posterior. Tá? E aí a gente entra, né, nas fístulas arteriovenosas durais, né, que são conexões anormais entre artérias que normalmente alimentariam, né, supririam as meninges, ossos e músculos, né, com pequenas vênulas dentro da dura mata. Né. Elas representam até 15% de todos os shunts arteriovenosos intracranianos. Né. E a maneira mais simples... Opa, desculpa. Acho que pronto. Deixa eu só ver aqui, acho que eu passei antes. Pronto. Né? E aí a gente tem uma classificação, né, dessas fístulas arteriovenosas durais, que dependem principalmente do refluxo venoso cortical. As que não têm refluxo venoso cortical, elas são denominadas Borden tipo 1, que normalmente elas são benignas, né? Já as que apresentam refluxo venoso cortical, elas são classificadas como Bordens do tipo 2 e 3, né? E aí são consideradas malignas.
E aí a gente pode ver uma visão geral esquemática do sistema Borden, né, para as classificações das fístulas arteriovenosas durais. A Borden tipo 1, né, são aquelas que têm múltiplas comunicações entre a artéria occipital e o seno transverso. Já a Borden tipo 2 são aquelas associadas a refluxo venoso cortical. E a Borden tipo 3, né, é uma comunicação entre artérias meníngeas e a vértigo cortical. E aí, como imagem, né, a gente tem uma demonstração, que também é uma imagem do artigo, né, com veias corticais dilatadas, né, com um padrão pseudoflébico, que se manifesta como estruturas tubulares com aumento anormal ou vazios de fluxo dentro dos sulcos corticais, sem nidos verdadeiros dentro do parênquima cerebral. E já na angiografia, como é um exame também que ajuda muito a diferenciar o diagnóstico, né? Essa é uma imagem do artigo que revela uma fístula arteriovenosa dural no seio transverso esquerdo, suprido por ramos da artéria meningeal média esquerda. Aí a gente consegue observar uma trombose associada, né? E aí criando uma bolsa isolada, como a gente vê na imagem, e assim causando refluxo do shunt para as veias corticais. E aí a gente entra na última, né, patologia dos vasos extraparenquimatosos, que é a doença de Moyamoya, né, que vem de uma palavra japonesa, né, que significa sopro de fumaça. É uma doença oclusiva, ela é incomum, tá? E de origem desconhecida, que classicamente envolve as artérias carótidas internas supraclinoides, com preservação relativa da fossa posterior nos estágios iniciais. Né? E esse termo ele é utilizado principalmente, né, quando a gente não tem nenhuma causa subjacente para identificar, como aterosclerose, síndrome de Down, neurofibromatose, doença falciforme ou qualquer outra condição. Né? E geralmente há desenvolvimento de extensos vasos colaterais perfurantes, né, que são bem pequenos, que aí são denominados de vasos de Moyamoya, né, que foram descritos como tendo uma aparência baforada de fumaça. Né? E essa aparência ela é principalmente vista na angiografia cerebral. E as apresentações clínicas, elas diferem entre as populações pediátrica e adulta. Né? E quando a maioria das crianças apresentam um ataque isquêmico transitório, infartos cerebrais, e a metade dos adultos apresenta hemorragia intracraniana por ruptura desses vasos colaterais, nesses pequenos vasos de Moyamoya. E já para identificar, né, essa doença na TC ou na ressonância, né, a gente pode identificar a presença de pequenos vazios de fluxo, comumente vistos surgindo das cisternas basais e se estendendo até os gânglios da base ou até o tálamo, né? Não há nidos verdadeiros embutidos num parênquima cerebral e nem vasos dilatados. E assim, embora o diagnóstico ele pode ser sugerido pela presença de uma estenose da artéria carótida interna, supraclinoide, como foi visto no conceito, né? Que isso pode ser visto na angiorressonância, na angio-TC, a angiografia cerebral ela continua necessária para avaliação, tanto pré-operatória quanto para revascularização, né? Como um tratamento da patologia. E aqui a gente consegue ver, né? A angiografia, né, anteroposterior da carótida, como a gente viu, e aquele aspecto, né, de baforada de fumaça. E aí o que os clínicos, né, a gente já vai para o final, o que os clínicos eles precisam saber? Eles precisam ter noção da imagem para definir o risco de déficit neurológico, né, e o risco também relacionados ao tratamento. E para isso a gente tem algumas características de imagem que são associadas para isso, para a gente determinar se tem risco de déficit neurológico ou risco de hemorragia futura. Então, os achados de imagem característicos que vão determinar o risco de hemorragia futura são principalmente hemorragia prévia, aneurisma intranidal, ectasia ou estenose venosa, drenagem venosa profunda ou drenagem venosa única e a localização em fossa posterior profunda. Já aqueles achados de imagem que estão relacionados ao risco de déficit neurológico são shunt de alto fluxo, congestão venosa, gliose perinidal ou perifocal, a hidrocefalia ou perda de massa e fuga arterial. E eu separei alguns desses para a gente entender um pouco mais, né? Uma hemorragia prévia é o preditor mais importante, né, e consistente para a hemorragia futura, né? Sequências ponderadas em T2, né, na ressonância são altamente sensíveis para a representação de sinais de uma hemorragia antiga na investigação de hemorragia prévia, né?
e podem ajudar a identificar aqueles pacientes que são assintomáticos, né, extremamente raros com hemorragia subclínica. Já o achado de imagem com shunt de alto fluxo, ele pode levar a um retardo do desenvolvimento psicomotor e uma insuficiência cardíaca na infância. Tá? Em pacientes mais velhos, pode levar também a demência. Já o achado de congestão venosa, ele está associado com o declínio cognitivo ou ainda epilepsia. Né? E a fuga arterial, que é outro achado de imagem, ela pode estar associada a alguns achados clínicos, né, como enxaqueca e sintomas neurológicos focais. E a gente tem algumas opções de tratamento para os males cerebrais, né, que eles são divididos em 3 procedimentos, que é a cirurgia convencional, a embolização endovascular e a radiocirurgia. Para a gente determinar quais as opções de tratamentos clínicos eles podem utilizar, os cirurgiões eles podem utilizar, existe a graduação de Speltzer-Martin, né, que vai determinar o tamanho da malformação arteriovenosa, a localização e a drenagem venosa, sendo graduados de 1 a 5, dependendo da pontuação. Tá? E a localização ela vai ter uma classificação de eloquente, que são aquelas áreas, né, do córtex sensório-motor, área de linguagem, córtex visual, hipotálamo, cápsula interna, pedúnculo cerebelares e núcleo cerebelares profundos. Vale a pena ressaltar que nessa graduação ainda tem um subtipo, né, que é classificado como 6, essa graduação vai de 1 a 5, mas o 6 está reservado para aquelas malformações que são consideradas inoperáveis. Né? Para aquelas malhas cerebrais graduadas em 1 e 2, não se deve associar 2 métodos de tratamento. Né? O tratamento cirúrgico é o de escolha, cirurgia convencional, e a embolização ela só deve ser realizada quando houver a chance de cura. Né? Para as do tipo 3, né? Se profunda, a gente pode indicar radiocirurgia, mas superficial, né? Pode ser realizada a cirurgia, a embolização ou a combinação dos 2 procedimentos. Nas malas graduadas no tipo 4 e 5, né, existe uma conduta expectante nos casos assintomáticos. Tá? Uma embolização parcial ela visa principalmente a melhora de sintomas e a combinação com cirurgia ou radiocirurgia ela pode ser possível. Tá? E existe também a embolização direcionada, né? Por exemplo, no caso de um pseudoaneurisma intraemidal roto, né, que pode ser utilizado. E esse é o último slide, né, onde a gente também pegou do artigo, onde ele faz um organograma bem simples para a gente poder chegar a um diagnóstico, onde a gente tem uma lesão vascular suspeita e a gente vai determinar se essa lesão ela está no parênquima ou não, ou está fora do parênquima. Tá? Quando ela está no parênquima, a gente vai determinar o nidus, né, a aparência do nidus. Se for um nidus compacto ou um nidus difuso. Quando a gente vai para o nidus compacto, a gente tem o nidus compacto simples, a gente vai pensar principalmente nas naves piais, nas naves verdadeiras, né? Se for aqueles nidos compactos múltiplos, a gente vai pensar na CAMS, né? Na síndrome metamérica, tá? Quando o nidus ele é difuso, a gente vai ter alguns diagnósticos, né? Como a angiopatia proliferativa, né? As anomalias venosas profundas, tá? E já quando essa lesão suspeita ela está fora do parênquima, né? A gente vai determinar de acordo com o envolvimento se ela tem artérias piais alargadas, né? Ou se não tem artérias piais alargadas, ou no caso da doença de Moyamoya, né? Se a gente tem aquela rede de finos vasos apresentados na angiografia. Queria agradecer a todos, essa foi a apresentação da Neurorádio. Prontinho, professor. Muito bom. O artigo é bom, né? Parabéns. Eu gostei, você conseguiu condensar bem, explicou muito bem, né? Parabéns mesmo. Com o R1 foi espetacular, viu, meu amigo? Conseguiu gravar tudo, né? Isso aí vai ficar para as futuras gerações aí